Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é início da colonização na América Portuguesa. Minha gente, vamos aprender a usar as palavras corretas para cada conteúdo, tá? Então, quando eu estou falando do início da colonização na América Portuguesa, eu estou falando de como o Brasil era conhecido, ok? Porque nem sempre o Brasil se chamou Brasil. Não, pessoas. O Brasil era Portugal fora de Portugal. Por isso que a gente diz América Portuguesa, porque o Brasil pertencia a Portugal e Portugal estava colonizando uma área fora da Europa que era na América. Deu para entender? América Portuguesa. Pronto. Então, quando eu falo de início de colonização, eu tenho que pensar que a história do Brasil ela é dividida, vamos dizer assim, na pré-história, na história pré-colonial e colonial, imperial e república. Então, o nosso conteúdo vai estar dentro do período colonial, é o período em que os portugueses vão finalmente colonizar o território. Agora, detalhe, por que eu digo colonizar? Porque é o momento em que eles vão vir para cá efetivamente. De 1500 a 1530, eles vão basicamente explorar o nosso território, ok? Não vão morar aqui, eles vão explorar o nosso território. E assim nós vamos começar o nosso conteúdo, ok? Então acompanha comigo, pessoas do meu coração. Pense da seguinte forma. Brasília, no Distrito Federal, foi inaugurada em 1960. A cidade foi construída para ser a capital brasileira, ocupando o posto que até então pertencia ao Rio de Janeiro, tá? Trata-se, portanto, de uma cidade nascida com o intuito de sediar o governo e ajudar na organização da administração do território, tendo sido por isso erguida em uma posição central do país. Brasília, contudo, não foi a primeira capital brasileira construída com esse intuito, de jeito nenhum. Em 1549, o fidalgo Tomé de Souza chegou à América, enviado pelo governo luso com a missão de administrar as possessões portuguesas no continente, ou seja, o Brasil, tá? Ele chegou com o cargo de governador-geral e, como tal, trazia consigo uma série de ordens, dentre as quais de construir uma capital para sediar o governo colonial. Erguida junto ao litoral, a cidade foi chamada de Salvador, atual capital da Bahia. Sim, pessoas! Nossa primeira capital é Salvador, tá? Depois vem o Rio de Janeiro e depois Brasília. A construção de Salvador mudou os rumos adotados por Portugal para conquistar e povoar seus domínios na América. Né? Detalhe, com a vinda de Tomé de Souza e a criação do governo geral, a coroa portuguesa passou a ter mais controle sobre o processo de colonização. Com isso, os portugueses consolidaram seus domínios na região e impediram que outros povos assim se aproximassem do território. Entendo, eu estou falando aqui que a gente está evitando a aproximação de franceses, de espanhóis, de holandeses, toda a galera que queria vir para cá também, né? Porque o Brasil, esse território, a América Portuguesa, só pertencia a Portugal. E a galera que queria vir para cá e explorar também, né? Como os franceses. Aí era um jeito de controlar. Junto com o governador-geral também vieram os primeiros missionários cristãos que tinham a tarefa de disseminar o cristianismo aos povos indígenas que aqui viviam, tá? Parece uma coisa linda, mas a gente vai ver que é mais, vamos dizer, mais complexo do que o que parece, tá? E outra, aqui é realmente o início da nossa colonização do atual território brasileiro, do que vai vir a se tornar o Brasil. Então, nós começamos com o governo geral, tá? Então, em 1548, a coroa portuguesa criou o chamado Governo Geral, que tinha como objetivo ampliar o controle luso sobre a colônia e garantir a efetiva ocupação da América pelos portugueses. Bota na cabeça, minha gente, tinha que ocupar esse território, tinha que trazer a galera de Portugal para vir para cá e desenvolver isso aqui. Não bastava vir só explorar, retirar o pau-brasil, sabe? E voltar para lá, não.
tinha que ocupar o território para que outras pessoas não viessem e tomassem, né? Então, nessa época, o processo de dominação colonial vinha enfrentando sérios problemas, pois tinha a resistência indígena contra a presença de estrangeiros em suas terras, né? Tinham frequentes revoltas das populações nativas e muitos colonos morreram assassinados pelos indígenas que tentavam invadir os seus territórios. Ao mesmo tempo, outros povos, como franceses e ingleses, passaram a visitar constantemente a região, mantendo relações comerciais com as populações locais. Havia, portanto, o risco desses povos estabelecerem colônias na América, o que desfaria aí a soberania portuguesa. Para solucionar essas questões, os portugueses decidiram implementar o chamado governo geral na sua colônia. É fácil de entender. O governo geral era um governo de Portugal, só que dentro do território americano, tá? Tinha uma certa autonomia. A criação se deu pela publicação do primeiro regimento do Governo Geral da América em 1548. Esse documento vai estimular aí os direitos e deveres do governador, garantindo que ele seguisse os interesses de Portugal e assegurasse a consolidação da colonização da América. O regimento era um documento longo, com inúmeras orientações ao novo cargo. Um terço das instruções estava relacionado à defesa do território, com ordens para a construção de embarcações defensivas, para o combate aos piratas e para a organização de forças ofensivas. O regimento também orientava a pacificação entre os indígenas, a construção de novos povoamentos, a expansão da produção agrícola, nesse caso aí a gente se volta para a cana-de-açúcar, e a fundação de uma cidade para a sede do governo, que a gente já sabe que é Salvador, né? Então, isso é fácil de entender. Então, o primeiro governador da América Portuguesa foi Tomé de Souza, um nobre de Portugal. Logo após a sua nomeação, Tomé de Souza partiu para a América, chegando em 1549. Com eles vieram outros profissionais encarregados de formar um corpo administrativo na colônia, como um ouvidor-geral. Não esqueçam, o ouvidor-geral é aquele que aplica a justiça, ele escuta, sabe? O provedor-mor, que é responsável por controlar as economias, tá? E o capitão-mor, que era responsável aí pela proteção, o próprio nome já está falando, mas é a proteção do litoral. Todos esses indivíduos deveriam seguir as ordens e orientações de Portugal, visando a expulsão dos estrangeiros, né, ao controle dos indígenas e a expansão do povoamento e da produção econômica local. A primeira medida importante, como eu já falei para vocês, foi a construção da capital, né, que nesse caso, pelo regimento do governo, Tomé de Souza deveria construir uma vila. Cadê? Deixa eu ver onde é que nós estamos. Construir uma vila com o modo de proteger a região e auxiliar a organização das expedições militares. O local escolhido foi a capitania da Baía de Todos os Santos e a vila foi chamada de Salvador. Além de assegurar as ordens reais fossem respeitadas pelas demais autoridades já existentes na capitania, Tomé de Souza e organizou as primeiras expedições para lutar contra indígenas que atacavam os colonos portugueses e estimulou a construção de engenhos de açúcar, especialmente na Baía de Todos os Santos e de Pernambuco, e a criação de gado para ser utilizada como alimento e força de trabalho nos engenhos. Isso é bastante importante, tá, minha gente? O gado vai ter uma participação importante na interiorização das terras brasileiras. Sim, vai ter sim, porque o gado ele vai ser, a gente vai estudar isso mais na frente, mas o gado ele vai ter que ser criado longe das plantações de cana-de-açúcar. Então essa pecuária ela vai se deslocar para o interior e ela é extremamente importante porque ela vai abrir aí um novo território, ok? Então, o governo de Tomé de Souza chega ao fim em 1553, quando ele é substituído por Duarte da Costa, que administrou até 1558. O segundo governador-geral deu continuidade às medidas tomadas pelo seu antecessor
e como a luta contra os indígenas, a organização de expedições em busca de metais preciosos, né? Também pôs em prática as primeiras medidas para expulsar os franceses e ele vai ser sucedido por Mendes Sá, que governou até 1572, tá? Na década de 1580, os governadores conseguiram assegurar um controle das principais ameaças indígenas à expansão da produção de açúcar na América, bem como expulsar estrangeiros que tentavam ocupar a região. Dessa forma, a monarquia portuguesa assegurou o domínio do território litorâneo e conseguiu organizar uma economia amparada na produção de açúcar, que rapidamente se tornaria a base de todo o Império Português. Mas, gente, é, nem é muito comum mais a gente usar a palavra ciclo, sabe? Mas o Brasil tem alguns períodos aí que a gente chama de ciclo, como o primeiro ciclo do açúcar, porque nossa economia estava toda baseada aí no açúcar, que é exatamente esse período, essa primeira fase do período colonial. Depois a gente tem o ciclo do ouro, então a gente percebe que temos aí muitos ciclos acontecendo, né? Mas o açúcar, a princípio, logo depois do pau-brasil, é o nosso principal produto, uma vez que nós ainda não encontramos metais preciosos nessa região, tá? Então, graças ao governo geral, a gente pode afirmar aí que Portugal assegurou a sua conquista na América e conseguiu efetivar plenamente o projeto colonial segundo os modos mercantilistas do período. Entendam, minha gente. Quando eu estou falando de colônia, eu estou falando de uma região que vai prover a metrópole. Sim, não é o contrário não, minha gente. É a colônia que provê a metrópole. Como assim? É a colônia que produz e envia a matéria-prima de forma bem barata e compra o produto já manufaturado. Então, a gente acaba sendo o celeiro da matéria-prima e a gente acaba sendo a galera que compra a um preço mais alto que é produzido com ela. Então a gente mantém a metrópole. Detalhe, a gente só pode comprar da metrópole, é o chamado pacto colonial, onde a colônia vende a matéria-prima para a metrópole e a metrópole vende o produto manufaturado para a colônia. A colônia não pode comprar de outro lugar, só pode comprar da sua metrópole, tá? Ou seja, ela só pode dar lucro à sua metrópole. E Portugal consegue consolidar isso muito bem, né, através do Brasil. Outra face do projeto colonizador voltada para a disseminação do catolicismo no território também se consolidou no mesmo período, especialmente por causa da ação dos jesuítas, né? Na década de 1580 já existia uma rede estabelecida de missões e colégios jesuítas no território ocupado pelos portugueses na América. Pessoal, é muito importante a gente pensar que dentro do contexto mundial, nós tínhamos passado aí, estávamos passando pelo que a gente chama da reforma protestante, né? E aí há uma necessidade da Igreja Católica conquistar novos fiéis, ter novos fiéis. E um lugar, uma região interessante para eles é a região da América, porque na América, né, os nativos da América, detalhe, os nativos, né, a galera que veio de fora não, eles não conheciam um Deus católico, né? Então eles ali estavam para ser catequizados, estavam para vir para a luz, conhecer esse Deus cristão, entendeu? Então havia aí uma possibilidade de ganhar muitos fiéis, mas a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, só um pouquinho, tá? O governo geral continuou existindo durante o período colonial, mas seu alcance mudou durante alguns períodos. Em 1612, por exemplo, a coroa portuguesa promoveu uma reorganização dividindo o território em duas partes, tá? O estado do Grão-Pará e Maranhão, formado pelas capitanias do Maranhão, Piauí, Pará, Ceará, e o estado do Brasil, tá? Cada qual com um governador próprio. Essa divisão existiu até 1774, quando toda a colônia passou a se reunir novamente em um único governo. Outra mudança importante aconteceu em 63. Cara, essa mudança é muito, muito, muito importante. Porque o que foi que aconteceu? A capital mudou.
A gente vai tirar a capital, que antes estava em Salvador, a gente agora vai levar essa capital para o Rio de Janeiro. É um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Veja o ano, 1763. Eu estou falando aí de um período onde já tínhamos metais preciosos, onde a gente já tinha encontrado metais preciosos na região de São Paulo, na região das Minas Gerais, e a gente precisava escoar, precisava cobrar impostos, sabe controlar isso bem? E aí o que é que a gente faz? Tira a capital de Salvador, que aí acabou o ciclo da cana-de-açúcar, e joga ela para a região sudeste, né? Região sudeste e sul, vamos dizer assim, para atender essas duas regiões. E aí a gente tira a capital de Salvador e coloca no Rio de Janeiro. E é uma mudança realmente econômica que aí o Rio de Janeiro vai se tornar a capital até 1960, até a construção de Brasília. Então a gente muda a capital por uma questão econômica, porque no Rio de Janeiro é o principal porto, é por onde é que a gente vai mandar aí os metais e as pedras preciosas, tá? Essa é uma mudança considerável. Outro item importante que existia na época do governo geral, deixa eu ver se estou aparecendo para vocês, está tudo ok. Estamos dentro do tempo, né? 15 minutos. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. A gente vai ter, pessoal, aí as chamadas câmaras municipais. A gente tem que pensar o seguinte: o centro da vida colonial, pelo menos nos primeiros séculos, era a grande propriedade de terra onde se produziam as riquezas coloniais, como o açúcar. Veja, a gente tem a figura do senhor de engenho, que é dono de um latifúndio muito grande, uma quantidade de terras muito grande, grande o suficiente para produzir a cana-de-açúcar, né? Mas, apesar de ter esses grandes latifúndios, a gente tem as vilas e as cidades coloniais que também são importantes para a organização aí da exploração do território. Por isso, nos 2 primeiros séculos de conquista e colonização da América, os portugueses fundaram diversos espaços urbanos, principalmente no litoral. Os pesquisadores acreditam que as primeiras vilas portuguesas foram criadas no início da década de 1530, na capitania de São Vicente, né, litoral do atual estado de São Paulo. Em 1532, o rei de Portugal concedeu autorização para que fosse criada na vila de São Vicente a primeira Câmara Municipal Portuguesa da América. Todo o território que recebesse o título de vila ou cidade tinha o direito de constituir uma Câmara Municipal. Dessa maneira, começou a ser adotado na América um modelo de administração municipal existente também em Portugal e em outras colônias lusas. Os moradores das vilas e cidades, bem como os das zonas rurais, tinham o direito de escolher os membros das câmaras por meio de um complexo sistema de eleição. O privilégio de participar dessas eleições era restrito àqueles considerados os membros mais nobres e importantes da comunidade. No caso da América Portuguesa, era quem? Os grandes comerciantes, os proprietários de terra e as pessoas escravizadas. Eram conhecidos como homens bons. É, queridos, é isso mesmo, como homens bons, homens maravilhosos. E o que é que essa galera fazia lá? Bem, as câmaras municipais tinham um papel muito importante na sociedade portuguesa, porque diferente das atuais, que possuem apenas atribuições legislativas, ou seja, hoje as nossas câmaras elas fazem as leis, as câmaras coloniais tinham poderes múltiplos, eles podendo criar leis que regulamentavam diversas relações sociais em seu território, como preço de alimento, regras de limpeza, questões relacionadas a atividades econômicas locais, cobrança de algumas formas de tributo, entre outros. Além disso, elas tinham o papel de aplicar a justiça, contando inclusive com juízes, atuando de modo a resolver conflitos locais e julgar crimes menos graves. Para ações mais graves, existiam aí os tribunais superiores que deviam decidir as punições. As câmaras também se preocupavam em manter as ruas e construções urbanas organizadas e desempenhavam um papel importante no estímulo aí da produção agrícola e nos seus arredores, tomando medidas para facilitar
a criação de fazendas, circulação de mercadorias e determinar os preços de gêneros alimentares necessários para sustentar os trabalhadores rurais. Podiam ainda organizar expedições para combater a resistência indígena ou mesmo para perseguir escravos fugidos. Outro papel muito importante da Câmara era sua função de comunicação com o rei e as demais autoridades portuguesas. Os funcionários da Câmara podiam enviar reclamações e pedidos para Portugal, e com isso influenciar a tomada de decisões na administração colonial. Isso permitia, inclusive, que as câmaras denunciassem ações consideradas injustas de governadores e de outras autoridades, o que podia enfraquecer o poder desses indivíduos. Por essa razão, as câmaras adquiriram um importante poder político dentro da colônia, chegando inclusive a servir como foco de organização de revoltas contra autoridades coloniais entre os séculos 17 e 18. Ok? Pessoal, a gente já está vendo aí que há uma certa organização, né? Uma certa organização percebe-se nesse governo geral. Mas a gente vê também que há aí ainda a insistência de outros povos em dominarem essa região, como por exemplo os franceses. Então os franceses eles vão investir muito aqui no litoral da América, e isso vai ameaçar o controle português na região. Então, nas primeiras décadas do século XVI, a gente percebe que os franceses insistem. Então, piratas franceses interessados em controlar o comércio de pau-brasil não só estabeleciam feitorias. Lembram, feitorias eram aqueles armazéns enormes que serviam para guardar o material para quando tivesse uma viagem, para quando pudesse ser exportado, né, ter uma quantidade boa para ser exportado. Era um ponto de comercialização. Então aqui nós tínhamos várias feitorias francesas, né, no litoral, como também eles atacavam embarcações portuguesas que retornavam para a Europa. A criação das capitanias hereditárias em 1530, como a gente já estudou na aula anterior, teve como um dos objetivos inibir essa pirataria francesa. Porém, não impediu os franceses de traçar um novo plano para explorar as riquezas coloniais no território português na América. Como estratégia, eles deixaram de se limitar à pirataria e buscaram construir uma colônia francesa aqui no litoral americano, ideia que ganhou força entre a aristocracia francesa na década de 1550. Esse período foi marcado por intensos conflitos entre protestantes e católicos na França, por isso alguns acreditavam que a criação de uma colônia na América era uma forma de fugir dos conflitos e fundar uma nova comunidade cristã unida. Nesse contexto, um nobre chamado Nicolas Villegaillon conseguiu o apoio do rei francês Henrique II e de comerciantes para armar uma frota para trazer 600 colonos encarregados de fundar uma colônia francesa no atual território do Rio de Janeiro. A frota de 3 navios saiu da França em 55 e chegou à América poucos meses depois. Porém, muitos problemas envolveram essa iniciativa. O objetivo inicial era de recrutar colonos protestantes, mas como não conseguiu um grande número de voluntários, sua expedição acabou sendo constituída de católicos protestantes e até pessoas punidas, olha que coisa linda, com pena de degredo. Ou seja, aquela galera que cometeu algum crime e foi condenada ao exílio. Esse grupo todo aí tinha interesses distintos, isso já é um problema. Quando teve início a construção da colônia batizada com o nome de França Antártica, os conflitos entre Villegaignon e... vocês estão vendo, né? Horrível a pronúncia francesa, mas tudo bem, vamos para frente. Os conflitos entre ele e os colonos cresceram rapidamente e ele liderou os franceses, apesar disso, até 1559, quando abandonou suas crenças protestantes, se converteu ao catolicismo e, por isso, decidiu deixar a colônia e retornar à França. Sim, minha gente, os conflitos não eram apenas internos entre a galera francesa, não. Eles vão aí estabelecer alianças com sociedades indígenas que vão viver
próximos à França Antártica, e utilizar essas alianças para se proteger e lutar contra os portugueses que desejavam expulsar essa galera da região. Em 1560, o governador-geral Mendes Sá vai receber a ajuda de Portugal, que vai enviar embarcações para a América para auxiliar e ajudar a organizar uma grande expedição militar para expulsar os franceses. Essa expedição destruiu a fortaleza que protegia a França Antártica e obrigou os colonos a se refugiarem entre os indígenas. Mendes Sá, contudo, não teve recursos para se estabelecer na região. Assim, os franceses reorganizaram a fortaleza e reiniciaram a ocupação da colônia. Porém, em 1565, uma nova expedição militar portuguesa chefiada por Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, atacou mais uma vez a colônia e expulsou definitivamente os franceses. Mesmo expulsos da França Antártica, os franceses continuaram assediando outras regiões da América Portuguesa, muitas delas na parte do Nordeste. E para evitar que eles se estabelecessem na região, o governo geral deu início à construção de diversos fortes e povoados que originaram cidades como João Pessoa e Natal. Ainda assim, em 1612, os franceses conseguiram fundar um povoado no litoral do atual estado do Maranhão, ao qual batizaram de São Luís, em homenagem ao rei da França Luís XIII. A colônia ficou conhecida como França Equinocial e sobreviveu até 1615, quando tropas vindas da capital de Pernambuco expulsaram os franceses da região. Como vocês podem ver, meus lindos e queridos alunos, o que a gente presta atenção aqui, o que é que nós observamos? Muito simples. A capital do Maranhão, São Luís, é uma homenagem aos franceses, ou seja, é um dos poucos resquícios que ficaram aí da ocupação francesa, ok? Vamos ver aqui o tempo. Pessoal, a gente já está com um tempo razoável, então a gente vai só fechar o conteúdo falando sobre os católicos na América, tá? É preciso a gente lembrar, como eu já disse para vocês, que tem todo um processo aí relativo à reforma protestante, que vai fazer com que os católicos corram aí atrás de novos fiéis. Então, em Portugal, lá em 1552, vai ser autorizada aí a criação de ordens, como as ordens jesuítas, como a ordem dos jesuítas, tá? Outras ordens também vão ser criadas, mas os jesuítas serão os primeiros, tá? E aí a gente vai ter como as ordens dos franciscanos, beneditanos, então a gente tem muita coisa aí para aparecer. Todos esses sistemas, eles pensavam em quê? Vamos para o território da América Portuguesa e lá nós vamos civilizar. Nós vamos... Oxente, de onde foi que veio esse sono? Veio. Vamos lá. Eles tinham aí com o objetivo de catequizar. Eles tinham a ideia de fazer aldeamento, onde eles colocavam esses indígenas de forma sistemática e assim ensinariam o catolicismo para os indígenas, né? Então, o que acontece é que essa galera aí que chega como quem não quer nada, só para catequizar os indígenas, eles acabam aí ganhando muita força mesmo. Porque eles passam aí a dominar essas sociedades indígenas e eles têm aí uma influência muito grande, influenciando inclusive a vida econômica, política e social da colônia, né? Então a gente vai ter muito conflito entre os colonos e entre a galera da igreja, aí, entre bispos, tá? Então tem uma briga aí constante. Além disso, a gente também tem a gente contou também aí com o Tribunal do Santo Ofício, que vai aqui no Brasil, vamos ter o Tribunal do Santo Ofício também, onde a gente vê que tem a imposição da Inquisição em diversos momentos da nossa história, né? Quando estes chegavam
iniciavam uma grande interrogatória à população local e puniam diversas pessoas por heresias, a maior parte delas sendo condenadas sim à morte. É importante ressaltar que o controle da igreja nunca foi absoluto e que o catolicismo sempre foi marcado por um grande sincretismo cultural, ou seja, as crenças católicas elas acabaram se misturando com as crenças dos indígenas, dos africanos, bem como as tradições judaicas e outros costumes da população das terras portuguesas. Sim, minha gente, é uma misturada. Aqui, a Igreja Católica chega e ela meio que se reinventa, literalmente, porque a gente vai ter esse sincretismo que vai possibilitar o surgimento de novas crenças, de novos hábitos, que vai se afastar do tradicional catolicismo europeu, ajudando aí na criação de uma cultura com características próprias das Américas, ok? Então é basicamente isso, né? Então a gente vai observar a criação das missões e dos colégios jesuíticos, que vão ser extremamente, esses colégios vão ser extremamente importantes, inclusive na educação da colônia. Sim, minha gente, tem que lembrar disso. A educação na colônia vai ser feita, que antes não tinha escola e agora a gente tem um colégio jesuítico. Então é a partir daí que a gente tem o monopólio do ensino, da leitura e da escrita. Então, eles são realmente as primeiras ações instituições educacionais da nossa terrinha, né? Então, a gente vai ver que eles vão se espalhar. Além desse trato na educação, a gente tem a catequese dos indígenas, que eu já falei para vocês, né? E eles vão fazer isso muito bem. Como eles vão ter uma dificuldade grande de catequizar os índios adultos, eles partem para a catequese dos índios, vamos dizer, dos pequenos índios, porque assim eles poderiam educar essas crianças para que elas se adaptassem aí ao ensinamento católico e pudessem, inclusive, ensinar às suas famílias, né? Uma das companhias mais religiosas, né, que é os religiosos da Companhia de Jesus, também se esforçaram para conhecer as crenças e os costumes dos nativos, por isso, já que isso era visto como um instrumento de conversão, ou seja, eu aprendo sobre a cultura deles para que eu pudesse transformar figuras da religião indígena em figuras da religião, vamos, católica. Então, por exemplo, para explicar para eles que Tupã na católica era Deus, ou que Tupãnis era a Virgem Maria. Então, era necessário fazer isso para que eles pudessem introduzir a religião católica, tá? Quando esses se mudavam para as missões jesuíticas, eles eram obrigados a abandonar as estruturas tradicionais de suas aldeias e passavam a viver sob um rígido controle de horários impostos pelos religiosos, com rotinas pesadas. Então, vejam só, primeiro os jesuítas, eles convenciam os indígenas a irem com eles e quando chegavam lá impunham um tipo de vida a qual eles não se adequavam. É tanto que há uma grande quantidade de fuga, né? Os indígenas não vão se adaptar muito bem a isso. E aí temos uma briga muito grande. Por quê? Porque essas missões, esses aldeamentos, na verdade, né, a expansão das missões jesuíticas e dos aldeamentos jesuíticos, onde a gente colocava esses indígenas lá dentro, vai ser motivo de disputa. Por quê? Porque muitas pessoas vão querer invadir ali e tomar esses indígenas para escravizar eles, literalmente, né? Então eles passam também a controlar muitas terras, e isso é um problema, porque terra é poder. Então eles estavam extremamente poderosos. Então eles tinham engenho na Bahia, eles tinham engenho em Pernambuco e tinham engenho no Rio de Janeiro. Detalhe, ninguém poderia, de acordo com o governo português, ninguém poderia invadir e tirar esses índios de lá. Era essa a briga, entendeu? De um lado eles estavam protegidos por Portugal e do outro lado os colonos que aqui viviam queriam essas terras e queriam essa mão de obra barata. Então aí a gente tem realmente uma briga, tá? Então a gente tem o que mais?
Os recursos provenientes dessas terras eram utilizados para sustentar a ordem e garantir a continuidade de seu processo. Assim, é possível observar a profunda articulação entre o ideal católico e a exploração de riquezas coloniais na maneira como a Companhia de Jesus se organizou na colônia portuguesa. Essa situação perdurou até o século XVIII, quando mudanças políticas em Portugal fizeram com que a Companhia de Jesus fosse expulsa dos territórios portugueses. Pois bem, minha gente, vamos ver onde foi que eu parei.